O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chácara das Flores. O abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos por finalidade o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes assim bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas e serem considerados como cidadãos de direito. Meu bom dia a todos os irmãos que estão conosco neste momento, aos que irão assistir esta palestra na quinta-feira também, quando ela será reprisada. E queremos dizer que é uma grande alegria, uma imensa satisfação nos reencontrarmos por este canal, que é o que nos é possível no momento, por enquanto. Então, meus irmãos, já vamos nos preparando para o trabalho desta manhã, abraçando a todos os irmãos. Hoje, um dia especial, embora todos os dias são ao Dia das Mães. Então, vamos dar o abraço, elevar o nosso pensamento, desejar a todas as mães, as pessoas que desempenham essa função, para que elas sejam muito felizes, com muita saúde, e as que não estão mais neste plano, que a gente sabe que continuam tão vivas, tão plenas, também se sintam abraçadas. Então, meus irmãos, vamos fazer uma breve prece inicial para já irmos nos conectando, desligando das nossas tarefas diárias e tendo esta conversa amorosa com o nosso Pai. Este é o momento de nós estar com Ele, embora todos os momentos em que nós o buscamos, nós encontramos o seu amparo, a sua assistência, mas este a gente para fazer essa conexão mais profunda. Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura breve do livro O Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho segundo Marcos, do capítulo 56, O Espírito da Verdade.
E a mensagem é a seguinte: por amor à criança. Nós que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oramos ao coração da mulher, suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos às seareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio nas promessas do alvorecer. Pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém. Pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas. Pelas que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faustosas a comida que sobeja desperdiçada. Pelas que nunca viram a luz da escola. Pelas que dormem, estremunhadas na goela escura do esgoto. Pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores. Pelas que a tuberculose espia assanhada através dos molambos com que se cobre. Pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão. Pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino. Pelas que foram perfilhadas por falsa ternura e são mantidas nas casas nobres, quais pequenas alimárias constantemente batidas pelas varas da injúria. E por aquelas outras que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença entre os ferros e os castigos do cárcere. Mãe da terra, enquanto vos regozijai no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos que o apelo inolvidável do Cristo: deixai vir a mim os pequeninos, e recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo, por vindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho no lar. Então, meus irmãos, depois desta leitura, vamos fazer a nossa prece breve, rogando ao Pai, ao Mestre amado Jesus, a equipe espiritual dirigida pelo nosso amado Dr. Pitã, para que esteja conosco, nos assistindo e nos intuindo, para que possamos aproveitar o máximo a mensagem que a nossa irmã irá trazer nesta manhã. Então, meus irmãos, a mensagem é bem e mal sofrer. A nossa irmã Andrisa Ávila vai fazer essa reflexão conosco, trazer os seus estudos, as suas reflexões, dividir os seus conhecimentos. E nós vamos estar atentos,
fazendo as nossas conexões para aproveitar ao máximo essa mensagem no nosso cotidiano, no nosso trato com as pessoas, enfim, com a humanidade. Desejamos a nossa irmã que ela seja muito bem amparada, intuída pelo seu protetor e pela equipe espiritual deste trabalho. Um bom trabalho a nossa irmã Andressa. Muito bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É sempre uma alegria muito grande poder participar desses nossos encontros doutrinários, como disse a Mariazinha, agora virtuais, porque é o que temos e o que podemos fazer neste momento. Então já agradeço a oportunidade e compartilho a alegria deste trabalho. O tema da nossa exposição, o bem e mal sofrer, ele faz parte do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E aí eu lembrava, enquanto organizava aqui, do estudo do nosso grupo, né, do As Carpitanas, segunda-feira, que o irmão convidado a fazer o trabalho da noite iniciou dizendo que o trabalho era bem simples, que ele tinha preparado um trabalho muito simples para dividir conosco. E aí a nossa irmã Carmen disse a ele, claro, irmão, teu trabalho deve ser simples sim, porque o evangelho é simples. E aí então eu confesso que aquilo me tranquilizou bastante, guardada, claro, a brincadeira, né, do evangelho ser simples, porque ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo, que agora nós podemos fazer todas as apresentações muito simples, né? E aí então a complexidade vai ficar para cada um de nós, para o nosso entendimento e para a forma como a gente consegue então compreender. Mas é isso, então hoje é mais uma apresentação simples, né, dos ensinamentos do mestre para cada um de nós. E desse tema, o bem e mal sofrer, a gente precisa pensar, para iniciar a reflexão, em Deus, né? Como que a gente vai admitir que possa existir maneiras diferentes de sofrimento, né? E que possa existir um bem sofrer. Então, para isso, a gente precisa pensar em Deus. Desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. É soberanamente justo e bom. Então, esse primeiro conceito de Deus já nos dá uma ideia de tudo aquilo que a gente vai seguir estudando, né? E de tudo aquilo que a gente vai vivenciar. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E se Deus é justo, essa causa deve ser justa também. Está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 3. Então, admitindo essa justiça e bondade de Deus, a gente não pode pensar de outra forma de que não, que as nossas vicissitudes, né, as dificuldades que a gente enfrenta aqui, elas têm uma causa. E essa causa, vindo de Deus, ela só pode ser justa como Ele, né? Porque alguém infinitamente bom e justo, todo amor, não poderia criar desigualdades, né, para a vida terrena. E aí uma outra questão que a gente precisa pensar é na questão da vida futura. Conforme também nos diz o Evangelho, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, né? Essas bem-aventuranças seriam um contrassenso e a maior parte
dos ensinos de Jesus não fariam sentido se nós pensássemos apenas na vida presente. Então, tendo a gente compreendido Deus, né, a sua divindade, justiça e bondade, e compreendendo que existem vidas futuras e existiram vidas passadas, a gente já começa a ter uma compreensão diferente de tudo aquilo que está à nossa volta, né? E com relação à questão da vida futura e também da vida passada, o Evangelho nos traz uma explicação muito clara a respeito das aflições, que são as causas atuais e anteriores das aflições, né? E vai nos dizer o seguinte, que a maioria das nossas dificuldades nós encontramos causa nesta vida presente. É só nós analisarmos o nosso caráter, as nossas condutas, o nosso pensamento, né? Todas as ações promovidas ao longo da vida por nós já encontramos a razão de muitas das nossas aflições. Mas aí a gente vai buscar a razão de algumas dificuldades e poderá ainda, fazendo essa revista, não encontrar, né? Buscar refazer, passar em revista os nossos dias na Terra e não encontrar a razão para as nossas aflições. E aí, então, é que o Espiritismo nos diz que nós deveremos, então, acreditar, né, ter certeza que a causa destas aflições está nas nossas vidas anteriores. Aí, a importância do conhecimento da reencarnação, né? Nós estamos nesta vida, neste momento. Nós estamos encarnados, mas essa não é a nossa primeira vivência no corpo material. E aí, não sendo a nossa primeira vivência, a gente tem uma bagagem de séculos, de milênios, e que muitas delas, né, com comprometimentos muito sérios e que agora estão sendo colocados à prova, né, ou à expiação, em forma de aflições, para que a gente possa buscar o reajuste. Então, quando se fala em bem e mal sofrer, a importância de nós termos a certeza da justiça divina e pensarmos na reencarnação. Porque aí, então, os propósitos se esclarecem e a gente tem condições de refletir sobre o que seria um bem e mal sofrer. Fora isso, nós ficamos presos, né, a conceitos equivocados, tentando encontrar justificativas, né? Ou se não a encontramos, apontando, então, culpados, digamos assim, né? Ou desacreditando em Deus. E o bem e o mal também são expressões, né? São palavras que exigem que a gente analise o seu conceito. Para os espíritos da codificação espírita, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Então, o bem é tudo aquilo que está conforme as leis divinas. É tudo aquilo que está, de certa forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, que está ali nos esclarecendo conforme os ensinamentos de Deus. E o mal decorre de tudo aquilo que se afasta da lei de Deus. Quando eu não ajo em conformidade com a lei de Deus, naturalmente eu estou me afastando dela e abrindo espaço, então, para o mal. No dicionário de língua portuguesa, o bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Esse conceito de bem no dicionário, ele é muito esclarecedor e corrobora, né, se completa com o conceito que está presente na codificação espírita. Então, o bem é equilíbrio, é manutenção, é aprimoramento ao progresso e é individual, mas também é coletivo. Né? Então, quando a gente fala em bem sofrer, é um bem para o equilíbrio,
é um bem para o aprimoramento, é um bem para o progresso individual e coletivo. Feitas essas considerações, eu trago aqui um texto de Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5 e no item 18, que diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Quando Cristo disse essa máxima, ele não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, podemos ver que é importante que esta colocação de que bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, e sobretudo de que ela não se refere a todos aqueles que sofrem, porque a terra é ainda um lugar de sofrimento. A terra é ainda um lugar de muita dor, por se tratar de um mundo de expiações, de provas, né? Por ser essa escola redentora. E talvez por isso, quase todos o lado, digamos assim, que a gente olha, a gente encontra ainda muito mais sofrimento do que alegria. Porque a terra é esse lugar dos espíritos, né? Ainda comprometidos, ainda precisando realizar a reforma íntima e, portanto, muito envolvidos ainda com o mal, distantes do bem. E aí é lugar de sofrimento, como Jesus já anunciava e já dizia, né? Qual é o diferencial aqui desta máxima? Qual é a explicação que Lacordaire nos traz aqui? É que o sofrimento, ele estará presente nas nossas vidas, de alguma forma ou de outra, para todos nós. A diferença é a forma como nós vamos encarar esse sofrimento. E poucos sofrem bem, poucos sofrem compreendendo o conceito de Deus, né, da sua justiça e da sua bondade. Poucos sofrem compreendendo as reencarnações, né, e que se a gente não encontra razão para o sofrimento nesta vida, a gente encontra em outra. Poucos compreendem que a causa do sofrimento está em nós mesmos, né? Toda imperfeição, nos diz Kardec, nos leva a um sofrimento. E é isso que ainda é difícil para nós compreendermos. Compreender que essas provas, na verdade, elas são oportunidades para cada um de nós, né? E normalmente a gente ainda tenta ver como um castigo, como uma punição, e na verdade não tem nada disso, né? É como se fosse o remédio que a gente precisa tomar, às vezes um remédio que é doloroso, um remédio que tem efeitos colaterais, mas que no final vai nos trazer, vai nos recompor, né? Vai recompor a nossa saúde. Então, o diferencial aqui é na maneira como nós vamos encarar as nossas provas e, consequentemente, o sofrimento que delas advém. Essa expressão aqui, a dor sem sentido é sofrimento, a dor com sentido é superação, eu li numa academia de ginástica. E aquilo fez tanto sentido para mim que no momento que eu li, eu já trouxe, né, para a nossa vida particular, já trouxe para a minha vida particular e para esta questão da aflição, né? Claro que essas frases estavam lá para estimular o trabalho corporal, né? A malhação, né? A busca por um corpo melhor, né? Um corpo e a mente também, mas em especial para o trabalho que é realizado com o corpo. A dor sem sentido é sofrimento, a dor com sentido é superação. E no mesmo momento eu já trouxe para essa questão que a gente está discutindo agora, e que é o que nos diz o Evangelho, que é
sofrer bem, né? A dor, por si só, ela não eleva ninguém. Ela não promove a mudança. É o enfrentamento da dor, é aquilo que eu vou retirar deste sofrimento que pode me trazer a transformação. Então, se eu ficar sentindo uma dificuldade, passar por uma prova, por uma tristeza, algo muito dolorido, e isso não trouxer nenhum sentido para mim, apenas essa ideia de castigo, de não sei por que sofro, vai ser um sofrimento muito maior e sem sentido. Agora, no momento que eu consigo compreender essa dor, ou pelo menos tentar entender por que eu estou passando com isso, o que esse sofrimento quer me dizer, onde que eu devo melhorar, por que eu estou passando por isso tudo, é aí que entra a superação, porque eu vou poder dar novos contornos para aquela aflição, né? E vou tirar dali muitas lições. E aí, então, a gente pode pensar que o diferencial está em como eu vou encarar o sofrimento. Principalmente porque aqui na Terra, como nós já vimos, nós estamos todos na condição de aprendizes ainda. Claro que em diferentes etapas, né, em diferentes graus evolutivos, nós já podemos perceber isso. Mas o sofrimento, a angústia, a tristeza ainda tem lugar em todos nós. Né? Não dá para dizer que nós estejamos passando por um mar de rosas. Todos nós, em algum momento, enfrentamos dificuldades, maiores ou menores, mas nós enfrentamos. E o diferencial é justamente isso, em como eu vou encarar, com sentido ou sem sentido. Né? A Terra é ainda lugar de sofrimento. E aí, então, a gente sempre vai encontrar e sempre vai passar por dificuldades, graças a Deus, né? Que também é algo que a gente tem dificuldade de compreender, né? De dar graças a Deus pelo sofrimento. Porque é como se a gente desse graças a Deus à medicação, graças a Deus ao tratamento que é sim doloroso, mas que vai recompor a nossa saúde. O sofrimento, a dor, a tristeza, todas as mazelas que nos batem à porta têm objetivos depuradores. E aí entra uma questão também muito importante, que é o quanto nós desejamos, nós solicitamos passar por esse sofrimento. Claro que agora, né, reencarnados, com a bênção do esquecimento das vidas passadas, a gente pensa que o nosso fardo de dor, ele tende a ser muito pesado, né? Não compreendemos as lições que essa dor, essa tristeza querem nos trazer, mas muitos de nós, não poucas vezes nas nossas, né, no curso das nossas reencarnações, nós deixamos de solicitar o nosso sofrimento. E olha, lendo a literatura espírita, a gente sabe que talvez a gente tenha desejado muito mais sofrimento, né? Antes de reencarnar, quando a gente está, né, no plano espiritual, muitas vezes acolhidos, né, na maioria das vezes acolhidos pelos benfeitores que programam a nossa reencarnação, podendo ver com clareza o benefício que todas as dificuldades vão nos trazer, almejando a nossa reforma interior, a gente solicita a esses benfeitores muitas provas e expiações juntas até, né? Tenho certeza que muitos de nós já pedimos para vir em lugares inóspitos, né? Nascer em condições econômicas de dificuldade, num ambiente familiar desajustado, pedimos pela moléstia do corpo, e aí, não raras vezes, tudo junto. E os espíritos, por bondade, porque sabem das nossas limitações, né? Eles não permitem. E aí, como diz o Haroldo, né, numa de suas obras, que os espíritos nos dizem, não tenha pressa, vá aos poucos, irmão. A gente não pode querer recuperar os comprometimentos de milênios numa única encarnação, né? Até porque isso comprometeria
talvez toda aquela reencarnação. Então, é vá aos poucos, sem pressa. Vamos colocar o fardo adequado, né? O jugo leve, aquilo que a gente já tem condições de reparar, a gente já tem condições de suportar e de compreender. Claro que aqui, reencarnados, envolvidos em tudo que a gente está envolvido, a gente acaba por não pensar nisso. E aí, quando os conflitos aparecem, a gente tende a levar apenas pelo lado do sofrimento e deixamos de aproveitar, né, como uma grande oportunidade de aprendizado. Essa questão ela é bem interessante, porque muitas vezes, na maioria das vezes, todo esse sofrimento, toda essa angústia foi solicitada por nós, né? E mais do que isso, ela foi solicitada por nós para ajuste da nossa própria consciência. Porque, pelo que a gente já conhece, né, através da literatura espírita, quando a gente está desvinculado do corpo físico, a nossa percepção ela é muito maior, né? A gente tem outra sensibilidade, a gente consegue ver além, muito além daquilo que a gente vê quando estamos nas amarras do corpo físico. E aí, muitas do mal, muitas dos equívocos que nós realizamos, que nós fizemos para alguém, a pessoa a qual nós magoamos já nos perdoou. A pessoa já está, não guarda mágoa nenhuma nossa, mas nós precisamos reparar aquilo que fizemos com ela para ajuste da nossa própria consciência. Não tem a ver com o outro, tem a ver comigo mesmo, que é aquela ideia de que nós precisamos sofrer na pele, digamos assim, aquilo que fizemos o outro sofrer, para que aí sim a gente possa libertar a nossa consciência. Então vejam como é uma questão de ajuste consigo mesmo. E nunca é para pagar nada com ninguém, né? Não é para quitar uma dívida com Deus. Não, é ao nosso tempo para nos ajustarmos com a nossa própria consciência. E daí tirar a libertação, né? A liberdade de espírito. Porque nós não vamos conseguir avançar se a gente ainda estiver preso a equívocos do passado. Então, esse sofrimento, ele não é pelo outro, né? Essa dor não é pelo outro, é por nós mesmos. Nós desejamos, nós precisamos dessa oportunidade. E que, claro, ainda temos dificuldades de compreender muitas vezes, né? Então, o convite desse item, né? O convite do capítulo 5 do Evangelho, no item bem e mal sofrer, é que passemos bem, o melhor possível, pelas aflições. Sem revolta, sem angústia, sem raiva, pois o objetivo é um só, é a evolução espiritual, é aproveitarmos essa oportunidade. Simples, bem simples, né? Como é o Evangelho de Jesus. O dia que nós tivermos passado por tudo isso e tivermos encontrado a nossa evolução espiritual, a gente vai ver sim que o quanto era simples. Porque toda a dificuldade depois que passa, a gente consegue olhar e dizer, puxa, mas não era tão difícil assim. Eu que me atrapalhei um pouco, eu que dificultei, poderia ter sido muito mais rápido e muito melhor, né? Então esse convite é para isso, para que a gente passe o melhor possível pelas nossas dificuldades. E aí entra uma outra questão que vai fazer toda a diferença nesse passar o melhor possível por todas as dificuldades, para que a gente possa ter um bem sofrer. É o que nós entendemos por sofrimento, né? Mas não de modo de expressar através da linguagem um conceito de sofrimento. Não, é o que nós entendemos intimamente. É como de fato o sofrimento
faz sentido na nossa vida. E aí vai entrar 2 pontos muito importantes, que são diferentes, mas estão associados, né? Porque enquanto espíritos encarnados, a gente não consegue dissociar a matéria do espírito, né? Que é como eu encaro o meu sofrimento, se somente do ponto de vista material, ou se eu também consigo observá-lo através do ponto de vista espiritual. E aí, então, o Evangelho nos traz mais uma observação importante. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura de suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Como nós encaramos a nossa vida na Terra? Única, definitiva, preciso resolver tudo aqui? Ou uma parte de uma vida, né? Um episódio de uma série, ou única, e onde eu devo resolver tudo aqui. E qual então é o nosso grande problema, digamos assim, né? O nosso grande problema no sentido de humanidade, de sociedade, de coletividade. Qual é o nosso grande desafio a vencer? Sempre ele, né, gente? O materialismo. Enquanto nós estivermos com o nosso ponto de vista predominantemente material, a nossa dificuldade vai ser muito maior. Nós vamos aumentar a amargura das nossas provas. Quando a gente conseguir observar o nosso sofrimento do ponto de vista espiritual, nós vamos abrandar as nossas provas. Porque tudo está interligado, né? Olhar a vida única e exclusivamente do ponto de vista material nos traz um tipo de perspectiva, né? Aí eu tenho que vencer tudo aqui, eu tenho que fazer tudo numa única encarnação, eu tenho que dar satisfação aos outros, e não a satisfação, né, daquelas pessoas que a gente tem compromisso. Eu digo, eu tenho que dar uma satisfação social, eu tenho que retirar as aflições da minha vida, porque o mundo não quer ver as minhas aflições, ele quer ver as minhas alegrias. Então, se a gente está apenas focado no lado material, o sofrimento ele se amplia. Agora, se eu consigo compreender Deus, as reencarnações, né? O bem e o mal sofrer, e consigo dar essa dimensão espiritual para as minhas dores, os contornos são outros. Eu já não tenho mais que dar justificativa social para ninguém. Eu tenho que tentar burilar a mim mesmo, né? Compreendendo que cada aflição tem a sua razão de ser. Cada pequena vitória é uma conquista muito grande. E aí, então, tudo toma outros contornos. E essa questão do sofrimento, ela também é interessante no seguinte, que ela é subjetiva, né? O sofrimento é muito subjetivo. Ele tem peso individual. Eu não posso avaliar o sofrimento alheio. Para cada um é diferente, né? Tem a ver com o íntimo, tem a ver com a intimidade, tem a ver com a espiritualidade de cada um. Um sofrimento, uma situação, né, um fato, é um sofrimento profundo para algumas pessoas, enquanto para outras é superado, vamos dizer assim, a mesma aflição de uma forma muito mais natural. E aí também a gente tem essa ideia de sempre querer medir, calcular, né, o sofrimento. Ah, mas isso não é razão para tanta dor, para tanto sofrimento. Ah, mas isso não é. Quem somos nós para avaliar o sofrimento alheio? Nós conhecemos a bagagem das outras pessoas, nós conhecemos o íntimo das outras pessoas, né? O seu avanço ou atraso espiritual, digamos assim, né? O seu estágio moral? Não. Então isso também é diferente. E aí o sofrimento, ele é individual, ele é para cada um de uma forma.
Às vezes, na mesma família, um fato que ocorre, cada um encara de uma forma diferente, né? O mesmo fato. Então, ele vai depender muito da interpretação dos fatos e como eu sou espiritualmente e como eu estou neste momento da vida, né? A gente sabe, por exemplo, que neste momento que nós estamos vivendo, tudo parece que está em proporções maiores, né? Toda dor, porque nós estamos muito sensíveis por tudo que está ocorrendo à nossa volta. Então, isso também vai influenciar na forma como cada um vai encarar o sofrimento. E qual é o papel, então, que a gente pode ter, sobretudo quando a gente já consegue refletir sobre essas questões, né? Quando a gente é chamado a auxiliar, a gente precisa ajudar a reerguer, né? A gente precisa estar ali, a gente precisa dar o nosso apoio para aquela pessoa que está passando por uma dificuldade, que está no momento de aflição. A gente precisa, cada um de nós, né? Porque às vezes a gente nem é chamado a atender o sofrimento alheio, a gente precisa atender o nosso próprio sofrimento, ânimo, fé, paciência. E aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, num livro através do Chico Xavier, diz o seguinte: supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Então, nunca devemos desanimar, né? Porque achamos por acaso que Jesus não está conosco? Será que ele está muito distante? Claro que não, né? Ele está acessível ao pensamento dos homens a todo o momento. Nós jamais estamos desamparados. Embora, em momentos de profunda dor, a gente possa pensar que estamos só, que nada vai fazer com que a gente saia da tristeza, mas não é verdade, né? Pelo contrário, são nesses momentos de muita dor é que nós estamos muito assistidos, né? Desde que, claro, a gente permita isso também, né? Que a gente permita ser assistido, a gente permita ser acolhido, a gente se abra, né, o coração, que a gente consiga dar essa dimensão depuradora do sofrimento, o auxílio vem e nos alcança. Agora, se dominados, né, pelo desânimo, pela descrença, pela impaciência, o auxílio vem até nós, mas nós não abrimos a porta para que ele entre, né? A gente não permite este socorro, e que esse socorro a gente já sabe, ele pode vir de todas as formas, né? Ele pode vir de maneira através de uma intuição, né? De uma maneira muito mais subjetiva, como ele vem, na maioria, muitas vezes também, de forma material, quando alguém consegue algo para nós que alivia a nossa dor e o nosso sofrimento, né? E aí, então, a gente vai lendo, vai buscando na literatura, né? Na literatura espírita, nas obras que tratam desse assunto, que nos trazem ensinamento, e a gente encontra tanto texto maravilhoso que nos ajudam a elucidar todas essas questões, né? Felizes os que sabem sofrer. Se a estância é breve na matéria, o estágio libertador é longo e abençoado. Nenhuma dor permanece sem fim, permanece sem termo, né? E aí o que a gente pode pensar é que, voltando um pouquinho ali, né, no que a gente já dizia do ponto de vista material e espiritual, olhar pelo lado da matéria, única e exclusivamente, é se enredar cada vez mais nas nossas dificuldades. Porque aí a gente precisa dar conta de tudo aquilo que o mundo nos cobra. E aí, na maioria das vezes, o sofrimento acaba trazendo outros sofrimentos pelas nossas atitudes, né? A gente acaba se enredando cada vez mais em comprometimentos. Agora, do contrário, olhar pelo lado espiritual é libertador, porque as perspectivas são luminares, né?
a gente passa a perceber que o importante é a posse do necessário, o verdadeiro necessário, não esse necessário que a gente cria para nós todos os dias, né? É o necessário que vai nos dar a oportunidade de uma vida, né? Uma vida agradável, uma vida que a gente possa viver com tranquilidade, mas sem cobranças excessivas de nada, né? Com tudo a seu tempo, acontecendo conforme deve ser. E aí, no livro Momentos de Felicidade, Joana e Divaldo dizem o seguinte: raciocina, examinando a vida sob o ponto de vista espiritual, e tudo se modificará. Quanta dor deixará de existir quando nós conseguimos examinar a vida do ponto de vista espiritual. Porque as aflições que nos tocam muitas vezes são aflições exclusivamente da matéria, né? Obviamente que não todas, mas muitas das nossas aflições são aflições que têm única e exclusivamente com aquilo que a gente deseja ter aqui na Terra, e muito menos com aquilo que a gente deseja ser, né? Tem um outro trecho aqui dessa obra que eu achei muito lindo, que diz assim: Jesus, sadio e puro, ensinando o amor e confirmando a imortalidade, aceitou espontaneamente a traição de um amigo, a negação de outro, o abandono de quase todos, e sofrendo sem desanimar, permaneceu tranquilo, tal a sua certeza, que nos legou do triunfo da vida além da morte e da noite humana. Assim, reflexiona e deixa-te dominar pela fé na imortalidade, verificando que nesta condição tudo se altera e passa a ter nova e ditosa configuração. Mas aí a gente pode dizer: ah, mas Jesus, eu estou muito distante de Jesus. Sim, estamos, mas está lá no Livro dos Espíritos. Ele é o nosso modelo e guia. Então, toda vez, né, que a gente tiver dificuldade, toda vez que a gente precisar tomar decisões, é o que deveríamos fazer, é pensar o que Jesus faria. Qual foi o modelo que ele nos deixou, né? Porque ele é o nosso modelo e guia. Claro que a gente não consegue agir como Jesus, e nem seria possível isso nesse momento, né? Mas é nele que nós temos que nos espelhar. É isso que a doutrina espírita nos traz a todo momento, né? É isso que a doutrina espírita nos coloca a todo momento, né? E aqueles corações que verdadeiramente amam, né, compreendem o sofrimento como esse remédio depurador, né? E aí a gente vai ver quantas mãezinhas entregam seus filhos, muitas vezes preferem vê-los na prisão, porque sabem que vivos, né? Porque que vivos não, perdão, que em liberdade estariam se comprometendo muito mais e quem sabe vindo a ser mortos. Quantos casos a gente tem, né? E está aqui, está colocado no livro de Joana, no livro da Esperança de Joana por Divaldo. Quantos pais preferem ter os seus filhinhos, né, como ela diz aqui, em tratamentos difíceis em hospitais, às vezes lhes sendo amputados alguns membros do corpo, a fim de curar a doença, para terem os seus filhinhos vivos com eles, né? Então, quanta dor é superada pelo amor? Sempre o amor, né? O amor, ele é sempre salvador. Ele é salvador de si e do outro, né? Quando a gente ama de verdade, a gente consegue também dar essa outra dimensão. E ao invés de revolta e desalento, que a gente possa ter paz, que a gente possa ter esperança, porque sempre, à frente de toda dor, a superação deve prevalecer. E o sofrimento, ele é esse remédio justo, né? Para que não suceda o pior. Talvez se nós não tivéssemos esse sofrimento, essas aflições todas, quanto mal nós haveríamos de estar fazendo por aí,
né? Porque o sofrimento, ele traz isso. Ele traz, se a gente consegue compreender, e às vezes quando a gente não consegue compreender, ele traz porque ele é limitador, né? Às vezes o sofrimento, ele vem para nos limitar muitas coisas e impedir que a gente se comprometa ainda mais. Então, sempre que a gente puder, né, sempre pensar o quanto eu estou sendo beneficiado pela dor. Parece que isso não é possível, né? Na nossa condição ainda que a gente possa pensar o quanto essa dor está querendo me ensinar e o quanto eu posso tirar disso tudo. E aí, então, para encerrar, eu pensei em alguns exemplos de quando a dor se torna essa oportunidade de aprendizado, de superação, de fé, de resignação. Que esse é o objetivo da dor. Esse é o objetivo da aflição. E aí eu vi uma reportagem esses tempos, já faz acho que uns 30 dias que passou no jornal, que era de um filho, né, de um rapaz, que morava com o pai e a mãe, e os dois, todos eles tiveram a Covid, e o pai e a mãe vieram a falecer, em período muito próximo, assim, e esse filho, então, ficou, digamos, sem ninguém, né, ficou sem os pais. E ele acompanhou esses pais no hospital, dia a dia ali, né, vendo as dificuldades das outras pessoas e a dificuldade do próprio hospital nesse período. E aí, imediatamente que os pais faleceram, ele fez uma campanha na internet, pelas redes sociais, para arrecadar insumos, alimentos, para arrecadar produtos para o hospital. E aí, então, a gente pode ver que o quanto essa dor, o quanto esse sofrimento se tornou uma oportunidade de superação. Porque de toda uma aflição que esse jovem passou, ele buscou dar outro sentido, né? E arrecadar junto aos amigos esses insumos para o hospital para dar uma condição melhor para aqueles outros que estão lá passando pelo mesmo sofrimento que os pais dele passaram. Né? Então, quantos exemplos renovadores a gente tem de alguém que passa por dores muito grandes e se renova a partir daquela dor, né? Seja através da doação, seja através de pedidos de perdão para pessoas que muito amava, né, e que estavam com conflitos, seja revendo as suas posturas e os seus ideais. Então, é tanta coisa que a gente tem para tirar, né? Tantas lições que a gente tem para tirar do sofrimento, que a gente ainda tem muito a batalhar, muito a caminhar, e que a gente possa sempre buscar no exemplo de Jesus os seus ensinamentos, a sua humildade, a sua caridade, porque ele foi tão simples ao nos mostrar tudo isso, toda a sua grandeza, no meio de todos, nunca fugiu, né, digamos assim, veio para passar por muitas dores também, para mostrar que era possível superar, né? Ele poderia ter reencarnado de todas as formas possíveis, mas ele escolheu a mais simples, no meio do povo, no meio da dor, no meio da injustiça, porque é Jesus, né? É grande demais e quis nos dar aquilo que ele tinha de melhor, nos deixar o melhor exemplo e se tornar e ser, né, como é o nosso guia e modelo. Então, para encerrar essa questão do bem e mal sofrer, e também em homenagem às mães, nesse Dia das Mães, peço licença para fazer a leitura de um poema, Trovas de Mãe. E acho que esse poema também, em homenagem às mães, se encaixa no que seria esse bem sofrer. Trovas de Mãe. Dia das Mães. Alegrias das mais puras, das mais belas. Mas é preciso saber o dia que não é delas. O nosso berço no mundo, sem que ninguém o defina, é um segredo entre a mulher e a providência divina. Mãe possui onde apareça 2 títulos a contento: escrava do sacrifício, rainha do sofrimento. Mulher quando se faz mãe, seja ela de onde for, por fora é sempre mulher, por dentro é um anjo de amor. Maternidade na vida, que o saiba quem não souber,
é uma luz que Deus acende no coração da mulher. Coração de mãe parece, no lar em que se aprimora, padecimento que ri, felicidade que chora. Pela escritura que trago, na história dos sonhos meus, mãe é uma estrela formada de uma esperança de Deus. Delfina Cunha, Luz no Lar, de Chico Xavier. Queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães, às avós e a todas aquelas mulheres que ocupam lugar de mãe na vida de alguém. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe a todos e a todas. Que assim seja. Então, vamos agradecer a nossa querida irmã que trouxe essas belas reflexões esta manhã, que, como ela disse, é simples, mas é tão profundo, né? E às vezes a gente vê o tempo da explanação, da reflexão, e a gente pensa assim, é tão pouco tempo, porque começa a se desenrolar e a gente começa a elencar nos nossos arquivos tantas coisas que a gente tem que pensar, agradecer, refletir, fazer aquela releitura, encaminhar aquela irradiação para quem precisa, abraçar um filho que está longe, abraçar uma mãe que está no outro plano. Enfim, a gente vai... aquele pensamento, o nosso espírito vai se expandindo. E a gente, para esse início de manhã, só temos a agradecer, minha irmã. E te desejar um abençoado Dia das Mães, a você, a sua mãe, as suas relações. E dizer que te queremos muitas e muitas vezes, trazendo esses estudos, essas tuas reflexões, que, como tu disseste, de uma forma tão simples, mas a gente vai aproveitando e elencando alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Então, meus irmãos, vamos agradecer e já vamos nos preparando para o nosso encerramento. Agradecendo a equipe espiritual do nosso Dr. Pitã, que tudo preparou, agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao Mestre amado Jesus, a nossa Mãe amantíssima, por mais este momento, por mais este banquete. Então, vamos nos recolher e retornar com toda essa bagagem de energias boas, positivas, com as nossas reconexões, com as nossas irradiações ao nosso plano, a outra dimensão, abraçar a todos, agradecer ao Pai por mais esta oportunidade. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos. E queremos te pedir à nossa Mãe amantíssima e a todos os benfeitores que nos assistam, que nos protejam, que estejam conosco naqueles momentos onde mais necessitamos. Agradecemos a todos os nossos amigos, os nossos irmãos que estiveram conosco neste momento. Agradecemos a todo o amparo, a toda a assistência. Mestre amado Jesus,
espiritualidade maior. Muito obrigada. Muita paz, muita luz. Que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos, por mais este momento abençoado de estarmos aqui. Um bom dia a todos, um ótimo Dia das Mães. Muito obrigada.